Bom dia. Glória a Deus. Tá acabando, né, gente? Amém. Graças a Deus, né? Por tudo que o Santo Espírito fez até agora, né? Nas nossas vidas. E que Ele vai fazer através de nós. Né? Coisas maravilhosas Ele vai fazer através de nós. Nós estamos incorrendo num erro de desobediência que creio eu que tem sido o motivo de muitas desgraças, de muito sofrimento desnecessário, de muita dor desnecessária. E isso está acontecendo desde o jardim, desde esse jardim perfeito. Há uma ordem que Deus nos deu primeiro de nós, desde o começo, queridos. E por não obedecermos a essa ordem, nós temos sofrido por falta de conhecimento de quem Deus é, do que Ele é em nossas vidas e do que Ele pode fazer através de nós. E a gente está tão alienado com aquilo que ouvimos e criamos essas fortalezas a partir daquilo que temos aprendido, às vezes desde o nosso começo, né, da caminhada, que quando eu pergunto para a igreja, eu mesmo já respondi isso, erroneamente, né? O Senhor nos deu uma ordem no jardim, em Gênesis 2, no verso 16 ou 18, confirma aí. Só me responde aqui, qual foi essa ordem? Como? Não comerás? Não comer do fruto, é isso? É? Pois é. Uma coisa que parece tão pequena tem sido a causa das nossas desgraças. Mas não é essa a ordem que Deus deu. Por falta de não obedecermos a ordem que Deus deu, nós estamos focando na mesma coisa que Adão focou. No único parágrafo que tinha naquele jardim, a única lei que tinha naquele jardim, que seria pecado, Adão focou nela. Por quê? Porque ele não obedeceu a ordem que Deus deu. Qual que foi a ordem? Não. Vocês estão com a Bíblia aberta? Comerás de toda a árvore do jardim livremente. Por causa da fome, por não obedecermos, de comermos do pão vivo que desceu do céu, de comermos daquilo que Deus nos ordenou comer, nós estamos com fome, focando no que é pecado. Por falta de não comermos de tudo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor nos deu foi a palavra viva, pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Amados, nós estamos no mesmo erro, amados. Se Adão tivesse alimentado, ele não ia para aquela árvore. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, por que tem tantos casamentos, tantos cônjuges trocando o seu cônjuge, seus filhos, sua família, por um adultério, queridos? Porque não se alimenta daquilo que Deus dá. Porque eles não estão se enchendo daquilo que Deus ordena. Não estão se alimentando da promessa de Deus. Não estão se enchendo do bem de Deus. Focam no pecado, dá força ao pecado.
Nós olhamos tanto para aquilo que não pode, estamos tão alienados para aquilo que não pode, que esquecemos de colocar o bem no lugar. Aquilo que não pode, deixa lá, mas se encha do bem, coloque o bem no lugar, não é só deixar de fazer. Enquanto você ficar só lutando, deixando de fazer aquilo que é pecado, e não se encher da palavra de Deus, você vai ser atraído pelo pecado, assim como Adão foi. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo, queridos, quando nós nos enchermos da palavra dele. Porque ser cheio do Espírito Santo está intrinsecamente ligado à plenitude da palavra de Cristo em nós. Estudem a palavra, meditem nela, leiam o Evangelho. Não vai cair do céu para você, querida. Se esforce, se incline. A palavra vai te lavar, ela vai te limpar, ela vai te alimentar, ela vai te abastecer. Você não vai ficar com fome. Porque se você ficar com fome, na hora do desespero, na hora que a luta vem, ela virá. Na hora que a tempestade vier, ela virá. Se a casa não estiver alicerçada na rocha, você não cavar fundo agora e alicerçar sua casa, sua vida na rocha, sua família na rocha, mas deixar no chão, que na areia, perto da praia, perto dos amigos, perto do mundo, perto das coisas que a gente gosta de fazer, de distrair, é mais fácil viver esse evangelho light, esse evangelho social, sem comprometimento, sem santidade, sem obediência, é mais fácil, queridos. O tolo e o sábio têm capacidade para construir. Jesus não está discutindo que os dois têm capacidade para construir. O tolo e o sábio. Só que o sábio demora mais. O tolo constrói mais rápido, mas ele é tolo. Porque constrói rápido demais. A gente pode ver isso em litorais, quando a gente vê prédios construídos. No Espírito Santo mesmo, tem prédios construídos que parecem ser iguaizinhos, bem construídos. Mas muitas vezes, do lado de um, nós vamos ver um condenado. Condenado. Por quê? Faltou alicerce. Quis construir rápido. Quis acabar rápido. É o que nós fazemos com as nossas dores, com as nossas verdades, nós fugimos delas, nós não queremos lidar com as verdades que precisam ser enfrentadas na nossa vida. Nós não queremos parar para trazer aquilo que está mal feito, que ainda não está resolvido, e queremos tampar aquilo, enterrar aquilo vivo e continuar. Na hora que a tempestade vier, querido, até o amargo vai ser doce. No desespero, até o amargo é doce. É gente correndo atrás de profeta, é gente correndo atrás de igreja de milagres. O amargo vira doce, porque ele está obedecendo o Senhor. Nosso Deus é abençoador. Nosso Deus tem dádivas, tem milagres. Ele é Deus do impossível. Nosso Deus não muda, Ele nunca vai mudar. Ele não sabe mudar. Só sabe transformar, por isso que Ele não vai resolver seus problemas, Ele não vai mudar as suas situações, Ele vai transformar você, para você lidar com as suas situações, vai te dar autoridade do Espírito Santo para isso. Mas para que isso aconteça, amados, nós temos que obedecer a palavra. Não dá para fazer vista grossa. A palavra é Jesus. João ouviu a palavra só picada de sangue na ilha de Patmos. Era Jesus. Temos que comer, queridas. A multidão estava atrás do pão que perece. Jesus estava cansado disso já. Naquela madrugada ele já tinha curado muitos, já tinha multiplicado pão, peixe, feito muitos milagres. Ele acordou de madrugada, a multidão estava ali, de tenda, cercando, vigiando todos os passos dele. Multidão faminta pelo pão que perece. Ainda não tinham entendido, ainda não tinham conhecido, ainda não tinham visto que ele era o Cristo.
Ele era o Messias. Bartimeu viu, Bartimeu era cego. Bartimeu viu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A única coisa que ele tinha era uma capa romana. Quando Jesus mandou que trouxessem ele, que deixassem ele vir, que a multidão não quer, muitas vezes não impede que a gente chegue até Jesus. Quando os discípulos receberam de Jesus a ordem, deixa ele vir, Bartimeu sabia quem ele era. Porque a única coisa que ele tinha naquela vida, ele era um mendigo, e a capa romana era como um Bolsa Família. É para ele ter uma alimentação por dia. É para isso que a capa romana servia. Sabe o que ele fez? A palavra deixa isso solto. Ele deixou a capa. Oh, aleluia. Ele sabia que o dia que encontrasse o Messias, ele não ia precisar de mais nada. Ele sabia que Jesus ia ser suficiente para ele. Mas aquela multidão não sabia. Aquela multidão amava Jesus. Gostava de Jesus, do pão, da cura, do milagre. A igreja de Jesus era cheia, era lotada, uma multidão, multidões, né? Aí ele acordou de madrugada, os discípulos, mestre, onde o senhor vai? Aí Jesus falou, é necessário que eu vá e pregue o evangelho. Porque foi para isso que eu vim. Milagres são bons, são dádivas. Cantar é bom, é dom, é gostoso. Mas Jesus, Deus deliberadamente escolheu a palavra para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, amados. É a palavra, cantar a palavra, como nós cantamos aqui. É a palavra, os louvores cristocêntricos, que dê glória, que dê honra, que entronize Jesus, não o homem. E Jesus falou com Jair, quando a multidão acordou e viu que Jesus já tinha ido, eles entraram nos barquinhos rápido, atravessaram o mar, atrás de Jesus. É povo que gosta de Jesus, meu Deus. Chegaram em Cafarnaum, mestre, estávamos à tua procura. Por que você procura Jesus? O que te motiva, o que te move até Jesus? Jesus falou com eles, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. E eles não estavam compreendendo aquela conversa. Mas Jesus vai aprofundando mais. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida eterna em si. A minha vida estará nele. Ou seja, quem participar da minha cruz, quem for participante do meu sacrifício, terá vida eterna nele. Eles não gostaram daquele evangelho. Ali Jesus deu um basta. E eles responderam, a igreja de Jesus lotada. Duro é esse discurso. Nós não podemos ouvi-lo. Nós não queremos isso. Nós gostávamos daquele Jesus. Esse aí não. Foram embora. A igreja esvaziou. Ficou só 12. Jesus estava tão preocupado com a quantidade que virou para os 12 e falou assim, vocês não querem ir também não? Talvez um outro, no lugar de Jesus, desesperado que a igreja esvaziou, ia falar assim, Pedro, você que é o mais dinâmico, que é o líder dessa turma, vai lá em Jerusalém, em Jericó, e avisa que vai ter uma conferência profética, vai ter um avivamento, nós vamos trazer um grupo de louvor lá de Jericó, um pregador bom, avivalista lá de Jerusalém, convoca aquele povo, movimenta aquele povo lá, marca lá um horário, uma agenda para o Espírito Santo descer. Não. Ele virou para os 12 e falou, vocês não querem ir também? Não, porque o evangelho é esse. Ele não vai mudar. O discurso é duro mesmo, ele é estreito. Mas Pedro, mais uma vez, movido pelo Espírito Santo, falou, para que iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos conhecido que Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Jesus, já muito pertinho de ser crucificado, aliás, já ressuscitado, né? Abre aí em Lucas, já havia se cumprido a morte, a ressurreição. Ele estava já há 40 dias apareceu para mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição, do milagre que venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele venceu a morte. Ele tem a chave da morte, do inferno nas mãos. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele é a própria vida, ele é a vida eterna. Por isso que aquele que nele crê nunca morrerá. Nunca morrerá. E isso, quando eu entendi isso foi uma cura para a minha vida. Ele está lidando com essa doença tão devastadora. Isso foi uma cura para a minha vida quando eu comecei a compreender que se eu dormir hoje e acordar aqui amanhã, Deus vai acordar comigo. Mas se eu dormir hoje e não acordar aqui amanhã, eu vou acordar com Ele. Porque eu tomei posse das promessas do Senhor. Se tem uma coisa que você tem que tomar posse, não é do seu bem, não é da sua casa, do seu carro, não é nada disso. Isso tudo vai ficar. Toma posse das promessas do Senhor para a sua vida. A Bíblia está cheia de promessas para a sua vida. Se você não tomar posse das promessas, você vai se apossar das maldições. Maldições que você mesmo causa na tua vida. Por desobediência. Maldições por descumprirmos os princípios do Senhor. Então, eu entendi isso plenamente. Ele é a nossa vida, Ele é a vida eterna. Nós nunca vamos morrer. Aqueles que partiram em Cristo estão aguardando o tempo da ressurreição. Eles nunca vão morrer. Eu acho isso, gente, eu vou abrir um parênteses e depois eu volto, tá? Você só me acompanha em nome de Jesus, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele me faz isso para trazer cura em áreas que eu não sei. Mas falando dessa morte que não existe, né? Para você vencer o medo da morte, tem muitos que têm medo da morte, têm pânico da morte. Você não precisa ter medo da morte. Nós não vamos morrer. Não precisa ter medo da morte. E quando Deus restaurou tudo na vida de Jó, Ele restaurou tudo em dobro. Mas Deus também só restaurou depois que Jó estava no fundo do poço. Não tinha mais nada que ele pudesse perder. Mais nada que ele pudesse fazer. Ele estava conhecendo Deus, agora de caminhar com Ele. Porque conhecer Deus, gostar de Deus, amar Jesus na prosperidade, quando tudo vai bem, é muito bom. Então Jó é uma testemunha viva de Deus para nós. Então o diabo é muito útil para Deus. Ele é um cão na coleira. Deus permitiu o diabo ir até onde Deus quis que ele fosse. Então o diabo é útil, o diabo de Deus, né? Como diz Augusto Nicodemos. Ele é útil para Deus. Então ele foi muito útil ao nos permitir ter o exemplo da vida de Jó. Ele conheceu e amou Deus e continuou. Ele estava indo muito bem diante de tantas tragédias, e a pior delas, enterrar 10 filhos no mesmo dia. 10 covas abertas. E ele rasgar as suas vestes e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mente de Jó desordenou por causa daqueles amigos. Os amigos de Jó. Trouxe um desequilíbrio enorme na vida dele. Cuidado com quem você está atravessando os seus vales. Pode trazer uma bagunça na sua mente. Afaste pessoas que vão contra o projeto de Deus na tua vida. O casamento seu é um projeto de Deus na tua vida. Afaste os amigos das amigas que falam para você chutar o pau da barraca. Afaste pessoas
que te fazem olhar para baixo e não para o alto. Os amigos de Jó precisavam encontrar causa de toda aquela maldição sobre ele. Acusaram Jó de muitas coisas, de pecados ocultos, de muitas coisas Jó foi acusado. Jó perdeu tudo. Quando não tinha mais nada para perder. Só restou para Jó uma coisa: olhar para cima e dizer: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos são frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não precisou ter bens, ele não precisou ser restaurado, ele não precisou ser restituído. Restituir, eu quero de volta que é meu. Ele sabia que ele não tinha nada. Nós não temos nada. Não temos nada que ser restituído em nós. É tudo do Senhor. E ele olhou para cima, curado, alma curada, fé curada, mas tinha um princípio, que Deus não podia passar por cima, porque Deus não desfaz os seus princípios para te abençoar. Ainda faltava uma coisa, para Jó ser restaurado, para o céu se romper em chuvas. Deus conhecia o coração de Jó, havia amargura contra os amigos. Ele precisava perdoar os amigos. Por isso que Deus, irado com os amigos, mandou Jó sacrificar por eles e orar por cada um deles. Quando Jó orou pelos seus amigos, trouxe cura. Perdão é tão importante. Perdão é vida. Para você continuar. Aí Deus restaurou. Aí a chuva desceu. Deus deu tudo em dobro. Uma coisa interessante, queridos, Jó não perdeu a esposa. Acho que o que ele mais queria perder de tudo era a esposa. Mas ele não perdeu. A mulher, quando tinha cabelo, para ir para o shopping, passear de camelo, um monte de empregados, né? Jó foi o homem mais rico do Oriente Médio. Quando ele perdeu tudo, a mulher ficou desesperada, amaldiçoa teu Deus e morre. Puxa, acho que ele queria perder ela, ficar viúvo. Queridos, por que Deus não deixou o diabo tocar na vida daquela mulher? Por que Deus não permitiu a morte daquela mulher? Por quê? Hã? Uma só carne. O mistério de uma só carne. A igreja noiva em Jesus é uma só carne. Mas de tudo, Jó tinha 10 filhos. Deus deu quantos filhos para ele? 10. Por quê? Ele já tinha 10. Eles não morreram. Amém? Eles não morreram. Só deu em dobro para Jó também filhos. Os outros 10 estavam com o Senhor. Jó chorou em vida pelos seus filhos. Jó sacrificou em vida pelos seus filhos. Jó pregou em vida para os seus filhos. Por isso, quando os seus filhos partiram, Jó estava curado. Porque o que ele pôde fazer, ele fez em vida. Davi pode ter sido o rei, um homem segundo o coração de Deus, mas nunca teve o coração dos seus filhos. Foi um péssimo pai. Quando Absalão morre, ele recebe a notícia da morte, Davi começa a gritar, se angustiar. Absalão, Absalão, meu filho, quisera fosse eu morrer no teu lugar. Tarde demais. Tarde demais. Faça tudo o que puder fazer, faça em vida. Faça hoje. Não tem amanhã. Na véspera da morte do meu primeiro esposo, eu estava aborrecida com ele. Normal, né, gente? Eita, mulherzada aborrecida. E naquela noite eu dormi triste. Naquela quarta-feira, que seria o último dia da vida dele. Ao acordarmos, ele olhou para mim. Eu poderia ter virado meu rosto.
Mas o Espírito Santo de Deus já estava agindo na minha vida já há 3 meses. Ele sorriu para mim e falou: amor, eu te amo. Eu falei: também te amo. Foi o último eu te amo. Foi a última vez. Faça em vida, queridos. Faça em vida. Hoje. Vai descer muitas mulheres hoje com dever de casa. Não procrastine aquilo que você precisa fazer hoje. Amém? Jesus agora ressuscitado em Lucas, no capítulo 24, ele fala com os discípulos. E disse-lhes, capítulo 24, verso 44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Peça ao Espírito Santo isso. Espírito Santo, abra meu entendimento, desvenda os meus olhos, para que a revelação das Escrituras salte e tome forma, entre na minha mente, desça para o meu coração e avance para a minha conduta. Peça ao Espírito Santo isso, queridos. É o Espírito Santo que faz isso. É Deus que tem que tocar em nós, para que nós possamos entender a palavra dEle. Ore antes de ler, ore antes de estudar a palavra, converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, fale comigo. Abra meu entendimento. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, a oferta, padecesse. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento ao Evangelho. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas da verdade. Nós somos testemunhas da verdade. Nós não podemos testemunhar outra coisa que não seja a verdade. A nossa vida é um testemunho da verdade. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos agora lá para o livro de Atos, capítulo 1, o verso 5. Atos, capítulo 1, verso 5. A partir do verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos focar naquilo que eu quero. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê, amados? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A primeira coisa que tem que queimar em nós é a língua mesmo. Línguas que sejam do Senhor em nós, que queimem em nós, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e ela estava confusa, porque cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Esse capítulo 2 aqui, as línguas que estão sendo faladas são idiomas. Haviam pessoas de todas as nações em Jerusalém. Elas se reuniram ali. Era o dia do Pentecostes. Era uma cultura. Todos subiam. Então, de todas as nações, tinham gente ali. Todos ouviam falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pantifilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha o fogo nessa língua, converteu. Eles falavam das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Agora Pedro, amados, eles já eram salvos. O Senhor Jesus já tinha soprado o Espírito Santo neles. Nós estamos falando agora do batismo no Espírito Santo, que causa tanta confusão na mente ainda de tantos crentes. O que é esse batismo do Espírito Santo? Tem crente convertido que acha que não é batizado no Espírito Santo, buscando batismo no Espírito Santo. Nós vamos trabalhar isso também. Libertar mentes aí disso. Agora Pedro, revestido de poder. Olha o que é o poder do Espírito Santo. Com toda a intrepidez. O Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo em nós, tira o medo. Não tira o nervoso, não. Toda vez que eu vou pregar, eu fico nervosa. Dói a barriga, dói o maxilar. Fora as outras coisas. Que Deus nunca tire. Mas nos dá intrepidez. Poder. Para falar das grandezas de Deus. Nós precisamos de poder. Para falar das grandezas de Deus. Para pregar o Evangelho. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, agora convertido. O sanguíneo, temperamento sanguíneo, impulsivo. Agora controlado pelo Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus, e todos que habitais em Jerusalém, verso 14, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, se cumpriu, amados. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quando começou os últimos dias? Quando Jesus pisou na terra. Começou os últimos dias. Agora nós estamos no fim dos últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias se profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra. E foi isso que a igreja nasceu ali, no Pentecostes, aconteceu. E a pregação do Evangelho, ela é uma só, amados. No discurso de Pedro, desde quando João Batista começou a apontar o caminho, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele apontou para Jesus, ele não apontou para ele, que diminua eu e que tu apareça. Eis aí o Cordeiro de Deus, arrependei-vos, raça de víboras, eu amo essa palavra, raça de víboras. Precisamos de João Batista no nosso meio, de Jeremias, que rompa com as paredes, que seja uma voz que clame nesse deserto, que seja uma voz de Deus nessa hora. E Jesus veio, é chegada a vós o reino dos céus, arrependei-vos. Agora Pedro, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados, a igreja nasceu no Pentecostes, ali aconteceu a igreja. Nós fazemos muita confusão com o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo ali foi derramado. A igreja foi inaugurada. Toda pessoa que desde aquele dia até hoje se ingressou na igreja, foi convertido por Cristo, o Espírito Santo selou para ser parte da igreja, ser igreja, membros uns dos outros, o corpo de Cristo. Nesse momento é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a nossa regeneração. Não dá para viver uma vida, uma caminhada cristã, sem o batismo no Espírito Santo. Então eu vejo muitos crentes que por falta de conhecimento, por ignorância, se sentem frustrados, porque não são batizados no Espírito Santo. Mas por que eles acham que não são batizados no Espírito Santo? Porque não falam em línguas estranhas. Línguas estranhas nunca foi evidência de batismo no Espírito Santo. Há muita confusão sobre isso, queridos. Nós vamos ver aqui em Atos 4 eventos onde, uma vez acontecido a inauguração da igreja, o derramamento do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, toda pessoa, desde aquele dia, há 2000 anos, que é acrescentado na igreja, a igreja é uma só, ela se tornou uma só. Não existe Israel e não existe igreja. A igreja é o Israel de Deus, desde o começo, desde antes da fundação do mundo. É um povo só. Recebeu o selo do Espírito Santo e foi batizado no Espírito Santo. Só que, naquele momento, queridos, judeus, assim como Pedro, não admitiam que outro povo fizesse parte da igreja de Cristo. Para aqueles judeus lá de Jerusalém, só eles tinham o direito
de ser a igreja de Cristo. Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Até que recebais o batismo no Espírito Santo. Até que sejais selados, ingressados, e recebeis virtude do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto recebais poder, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, aos confins da terra. Sabe o que eles fizeram? Receberam o poder, o batismo do Espírito Santo, começou a igreja, coisas maravilhosas da igreja de Atos, mas ficaram ali mesmo. Não quiseram saber dos outros povos. Mas o Espírito Santo moveu Filipe. E levou Filipe, sabe aonde? Lá em Samaria. Há pouco tempo atrás, Jesus passando por Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus. E João, o amado, o evangelista do amor, naquele tempo ainda sem o temperamento ser convertido e controlado pelo Espírito Santo, ele era um homem de trovão. Homem do trovão. De homem de trovão, passou a ser o evangelista do amor. É isso que o Espírito Santo faz. É de água para vinho. Não vai mudar o seu temperamento. Ele precisa do sanguíneo, do colérico, do melancólico, do fleumático. É necessário todos eles. Mas controlados pelo Espírito Santo. Quando João viu que os samaritanos estavam rejeitando Jesus, o que João falou? Manda fogo do céu e fulmina eles. Mata todo mundo, resolve isso, Jesus. Ficaram quietinhos lá, cheios do Espírito Santo, quietinhos lá na zona de conforto deles. Com sinais, com prodígios, todos em comunhão, prosperando, crescendo na doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão, tudo certinho. Tudo certo pelo certo, né? Jesus teve que pegar Filipe e mandar para Samaria. Filipe chegou, pregou o evangelho, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Os samaritanos converteram, foram batizados da água, mas não havia evidência nenhuma. O que aconteceu? O Espírito Santo mandou Pedro e João lá em Samaria impor as mãos neles, e eles tiveram que receber as línguas estranhas para que João e Pedro entendessem que os samaritanos, os inimigos, o povo rejeitado por eles, os proscritos, imundos, considerados imundos, também iam fazer parte da igreja. Por isso que esse evento teve línguas estranhas, porque foi necessário. O outro evento, lá na casa de Cornélio, centurião. Agora já era o gentio, pior que o samaritano. Gentio, nem pensar. Pedro não quis evangelizar os gentios. O Espírito Santo levantou quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo gentios. Você não quer fazer a obra, não? Ele não precisa de você, não. Se eu não quiser, ele não precisa de mim. É uma honra. É uma honra ser usado por Deus. É uma honra, é um privilégio padecer por Cristo, sofrer por Cristo, viver com Cristo, por Cristo e morrer com Cristo. É uma honra. Por isso aqueles cristãos se sentiam honrados, crucificados vivos, queimados vivos. Pedro sentiu-se constrangido em ser crucificado como o Cristo dele. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, como diz a história. É uma honra, queridos. Pedro passou por Jope, ressuscitou Dorcas, antes curou o paralítico Enéas, tudo judeu, tudo da raça dele, está tudo bem. Hospedou lá na casa de Simão, o curtidor. Aí ele deu fome e Deus deu uma visão para ele.
de um lençol descendo do céu, onde ele viu carnes consideradas imundas. E ele falou para o Espírito Santo, não posso comer isso. É o religioso, né? Não posso. Não toque, não faça. Né? Não posso comer isso. Isso é imundo. Minha religião não permite. Era Deus que estava dando. Aí Deus falou com ele, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Que eu purifiquei. Ao mesmo tempo, a casa de Cornélio, gentio, era um gentio que amava a Deus. A palavra fala que até as ofertas dele, ele mandava para Jerusalém, para o templo. Ele amava a Deus, ele conhecia Deus, temente a Deus. Só que o evangelho não tinha chegado lá. Então o anjo do Senhor falou para Pedro que fosse até a casa de Cornélio e pregasse o evangelho para Cornélio. Pregasse o evangelho da remissão dos pecados. De um Deus que morreu por eles. Pedro teve que ir. Pedro foi, não gostou não, tá? Foi satisfeito não. Fez o que o Espírito Santo mandou ele fazer. Na hora que ele foi orar para o Cornélio, para a casa dele, o que aconteceu? Línguas estranhas. Pedro. Mais uma evidência. Para Pedro entender que nós, os gentios, também estavam incluídos no plano de Deus para sermos igreja, a noiva de Cristo. Deus não excluiu ninguém. Faltava ainda um povo. Havia os discípulos de João Batista em transição. Haviam sido batizados com o batismo de João Batista, voltaram para as terras deles e não ficaram sabendo do que havia acontecido. Não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia nada naquela época. Então faltava a eles também serem incluídos na igreja de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, Paulo vai lá, prega para eles, e Paulo fica, vocês não receberam o batismo no Espírito Santo? Não, nós só fomos batizados no batismo de João. Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Falaram em línguas. Mas depois desses 4 povos, ficou evidências que Deus estava incluindo eles, depois das 13 cartas do apóstolo Paulo, você não vai ver isso mais. Isso não é relevante. Só na carta aos Coríntios que ele vai falar sobre os dons. E ele vai acoplar o dom de línguas à interpretação delas. Porque só vai edificar se tiver interpretação. Porque se falar em línguas, sem ninguém entender, não edifica ninguém. Só você mesmo. Paulo fala, é melhor falar em poucas palavras, a profecia, que é a palavra de Deus, do que em 1000 línguas estranhas. Então isso virou uma meninice no meio da igreja. Uma meninice, onde também o diabo se aproveita, porque ele é imitador. Ele é um grande imitador. Jesus fala que nos últimos dias acontecerão sinais e prodígios feitos por falsos cristos, que enganariam, se possível, até os escolhidos de Deus, amados. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Eu não falo língua estranha, eu vou falar, não sei. Não sei se isso é relevante para você. Não sei se o Espírito Santo tem isso para você. Não sei, isso não é importante. Vocês estão entendendo? Agora, entender para que serve ser cheio do Espírito Santo, aí é relevante. É relevante porque João, cheio do Espírito Santo, teve que ir lá pregar para os seus inimigos. Então, o revestimento de poder do Espírito Santo dá autoridade para a pessoa perdoar. É com o poder
poder do Espírito Santo, que eu tenho autoridade para ir e orar por aquele que me ofendeu. Amar aquele que me odeia. Dar a outra face. Andar 2 milhas. Dar a túnica, se pedir a capa, dar a túnica também. Sofre o dano. Abrir mão dos meus direitos. Você acha que é possível obedecer isso, amados? Não. Não. Nós não. Só se for cheio do Espírito Santo. Há um propósito para sermos cheios do Espírito Santo. E o propósito é amar o nosso próximo. É manifestar o reino de Deus ao nosso próximo. Seja ele quem for. Querido, seja quem for. Um doutor da lei. Um advogado. Chegou perto de Jesus e falou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer. Aonde eu vou passar a vida eterna? Como que eu faço para ter a vida eterna? Jesus respondeu: você, doutor, você conhece, você é advogado da lei. Você sabe o que é. Você sabe o que você tem que fazer. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Eu só posso fazer isso se for cheio do Espírito Santo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele vai na onde a gente quer esconder, né? Alguma coisa aconteceu ali. O fogo queimou. A resposta de Jesus incendiu luz aonde estava escuro. Sabe aonde estava a escuridade? Na hora que ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque até então o religioso, ele acha que pode escolher quem é o próximo. Eu vou escolher quem eu quero amar. Eu vou escolher quem eu quero ajudar. Então, para o judeu, o máximo seriam os parentes. E olha lá. Cumpriu a lei, amei o próximo que eu escolhi para amar, para perdoar. Então está garantida a vida eterna. Quando ele pergunta, Jesus conta uma parábola que é confronto para a igreja. Um pastor e um levita, um pastor e um cantor. O menino do louvor está descendo o culto. Lá de Jerusalém, foi cultuar a Deus. O sacerdote, o levita. E essa descida era perigosa, queridos. Era uma descida, indo para Jericó, dá uns 18 quilômetros de descida. Então era um vale muito perigoso, que dava acesso a assaltantes, armar uma tocaia e roubar. Então ali era muito comum acontecer assaltos, mortes. Então o sacerdote desceu do culto. E passou, e havia ali um homem quase nu, meio morto, arrebentado. Ele passou por ele e fingiu que não viu. Ele já tinha feito o culto. Já foi na igreja. Já levantou a mão, já deu dízimo, já cantou, já orou com o outro, já abraçou, né? Já ouviu a pregação, cumpri minha agenda da semana. Pronto, acabou. Só domingo que vem agora. Passou de longe. Aí veio o levita, que servia no templo. Passou, viu o que o pastor fez, né? Eu vou fazer igual. Se ele fez, eu vou fazer uma coisa. Passou de longe. Já cumpri o meu papel de hoje, né? De religioso. Aí Jesus contando a história. Só que vem um samaritano, o inimigo dos judeus. O que está fazendo em Jerusalém? Com certeza trabalhando. Algum trabalho subhumano lá. Veio com o seu jeguinho, seu jumentinho, descendo de Jerusalém. Não estava indo para Jericó,
estava indo para Samaria, parou sua viagem. Jesus deixou meio morto na história, quase sem roupa. Sabe por quê? Porque ali não dá para saber se ele era do PT, se ele era da direita, da esquerda. Não dá para saber se ele era um gay, se ele era um hétero. Não dá para saber nada daquela pessoa. Não dava. Jesus deixou ele sem identidade, para nos confrontar. E nisso implica a nossa vida eterna. Isso é seríssimo, igreja. Isso é gravíssimo. Aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, seja quem for, que está ali meio morto, precisando do socorro, do perdão, do amor. O amor que foi derramado em nós pelo Espírito Santo. O samaritano parou, tirou da sua bolsa 2 elementos: azeite e vinho. Ele não estava vindo de um culto, não. Ele estava indo para um culto. Porque esses 2 elementos são elementos de culto do samaritano. Isso é interessante. O que ele fez com azeite e com vinho? Cuidou das feridas daquele homem que ele nem sabia quem era. Poderia ser o judeu, o inimigo dele. Sabe o que Jesus está ensinando para nós, querido? Que o culto transcende o prédio, as paredes. Aquele samaritano ofereceu um culto a Deus na rua. Talvez se naquela época existisse fotografia, aquele sacerdote, o levita, talvez tinha parado, ajudado, vestido ele, dado um banho, levado, tirado uma foto, postasse no Face, marcasse os amigos, né? Aí acho que aconteceria, acho que daria sim. Então, toda vez que for fazer alguma coisa, pergunta qual a motivação, o que te move para fazer isso? Por que você está fazendo? Qual o motivo do seu serviço a Deus? É para Deus? Se você não ser reconhecido, você vai continuar com alegria no Espírito por ter feito? Há satisfação de ter feito, mesmo que você não seja reconhecido em nada que você fez? Há satisfação por ter feito? Então é para Deus. Ninguém viu o que aquele samaritano estava fazendo. Jesus provocou uma história que faz doer a nossa consciência. Quantas pessoas têm largado a sua família de lado para dar um culto a Deus no templo? Quantas mulheres têm deixado seus esposos, seus filhos para lá, para dar um culto a Deus, para servir no ministério? Seu ministério, mulher, marido que está aqui, o seu maior ministério começa primeiramente ao seu marido, depois vem seus filhos. Seu ministério começa em casa. Ordena a tua casa. Põe tua casa em ordem. E estenda o seu serviço à igreja de Cristo, sua outra família. Sua família de Cristo. Mas atenta que o maior ministério seu é em casa. Você tem feito um culto a Deus em casa? O culto a Deus começa na hora que você acorda. É como você trata teus filhos. É o que teus filhos estão vendo em você, pais. É que os seus pais estão vendo em você, filhos. Você cultua a Deus quando você honra seu pai e tua mãe. Você cultua a Deus quando você respeita seus pais. Você cultua a Deus quando você é fiel à tua esposa. Você cultua a Deus quando você é submissa ao teu marido. Quando anda junto com ele, ora por ele. Tem submissão que é difícil. Tem submissão que é árdua, porque o marido não é convertido. Às vezes está na igreja, um crente se torna um ditador, um Hitler, usando a Bíblia dentro de Mas ainda assim, a ordenança de Deus não é ser submissa ao marido bonzinho, ao marido que é fiel, ao marido que te ama. Não, amados. É na sua submissão a Deus que você vai entender o que é submissão ao esposo. Porque assim você não vai ter um problema, um pecado com Deus. Você acha que tem um problema com o marido por não ser submisso? Não, você tem um pecado com Deus.
Então, em Deus, aprenda a submissão no amor. Tem submissão que é mais leve, porque a mente do marido já é de Cristo. Mas essa mente de Cristo pode ser formada nele através da sua vida. Não desista. Teu marido precisa do teu auxílio. Palavra já é afirmação. Ele precisa, amados. Mães, quando têm filhos, homens, é um problema sério. Porque eles nascem filhos. Eu conheço maridos com 40, 50 anos que são adolescentes. Não amadurecem. A mãe não deixou amadurecer. Não deixou crescer. O pai não rompeu aquele cordão umbilical. Isso é um problema seríssimo. Meninas, quando nascem, já nascem para ser mães, com instinto, a brincar de casinha. A mãe com 12 anos já está colocando a filha para aprender a cozinhar, lavar, passar, arrumar a cozinha, já começa a dar ordem. Aí você olha para o irmão está lá, folgado, a mãe não deixa fazer nada. Não pode ir para a cozinha, não pode aprender a lavar uma vasilha. Pode sim, querida. Pode sim, ensina teu filho a arrumar a sua cozinha, te ajudar a passar um pano em casa. Isso não vai tirar a heterossexualidade dele, não. O que está fazendo nossos filhos perder a identidade sexual não é ele fazer as coisas que meninas fazem, não. É um lar disfuncional. É um lar onde os princípios de Deus não estão sendo obedecidos. É um lar onde falta a masculinidade do pai, que muitas vezes mulheres autoritárias estão tirando. Estão roubando. Estão afrontando. Diminuindo os pais na frente dos filhos. Seu marido pode ter 50 mil defeitos, mas se ele tiver 2 qualidades, amplie elas para os seus filhos. Eles precisam disso. Meninos nascem meninos, meninas nascem meninas, mas a sexualidade está sendo formada. Nós estamos com um arrombo na nossa geração de homossexuais. Não nascem homossexuais, eles perdem a identidade sexual. Isso é científico. Freud já dizia isso, que o pai tem que romper o cordão umbilical do filho com a mãe. Ser presente na vida desse filho. Tem filhos sofrendo orfandade com pais vivos. Filhos que precisam perdoar os seus pais não te devem nada. Teu pai pode ter errado, pode ter sido um carrasco, pode ter sido ausente, mas ainda assim ele não te deve nada. Para de ser vítima dessa história. Eu lido com muitos homossexuais. Tanto meninas como rapazes. Dentro das igrejas são muitos, queridos. Lutando, sofrendo. Não entendendo o que está acontecendo. Lutando contra a homossexualidade dentro dele. Não consegue entender. Aí, é uma cortina de fumaça. É mais fácil. Muitos falam para mim, Mário, eu nasci assim. Não. Nem a ciência nunca vai conseguir isso. Houve um psiquiatra louco, um cientista louco, que tentou forçar a ciência. Forçar que a homossexualidade pode ser formada. Tem como. Ele pegou 2 crianças gêmeas. 2 meninos e transformou em meninas. Esses meninos cresceram, tiveram tantos transtornos que eles nunca foram meninas, eles são meninos. Um acabou mais tarde suicidando. Pesquisem isso, gente, isso é antigo. Isso vem em livros científicos. Eu tenho um livro que chama Nascido Gay. Vai trazer luz na mente, para que eles entendam, há uma perda da identidade, mas uma identidade que o Espírito Santo restaura. E eu tenho tido o privilégio, a honra de ver jovens sendo restaurados. Teve um que, há uns anos atrás, pregando na cidade dele, eu toquei nesse assunto, e eu só toco nesse assunto quando o Espírito Santo me direciona. Ele me procurou e falou assim, Maristela, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Eu rompi um relacionamento com 5 anos de namoro com um homem casado. Eu estou na igreja, eu não sei mais o que fazer. Eu já subi o monte, eu já fiz campanha, eu já dei tudo que eu tinha. Eu achava que quando descesse as águas eu ia subir.
totalmente com a mente renovada disso. Desci as águas, nada aconteceu. Eu desisti, eu não sei mais o que eu fazer. Acho que eu tenho que viver assim mesmo. Acho que Deus me fez assim mesmo. Eu falei assim, peraí. Você achou que descer nas águas, se subisse, você ia ficar longe das suas fraquezas? Das obras da carne? Todos nós temos, amados. Todos nós temos fraquezas. Pecado de heterossexual também é pecado. Fornicação entre namorados, sexo antes de casamento, entre héteros, também é pecado. Pornografia, masturbação em hétero, também é pecado. Eu falei com ele assim, meu irmão, o que você é diferente de mim? Que privilégio é esse que você está querendo? Que as suas fraquezas acabem? Que você não seja mais tentado? Vai ser diferente de mim? Papai te ama mais? Você achou que o milagre ia romper? Não, meu filho. Desde os 5 anos de idade, esse menino foi abusado. Além da ausência paterna dentro de casa de um pai alcoólatra, que ele tinha, que a mãe mandava ele ir na roça tirar ele caído das valas, além de toda essa história que foi perdendo, roubando a masculinidade dele, porque a visão de masculinidade dele era aquela. Aí entra o vizinho na história, ajudando a tirar o pai da vala, com uma condição, você dormir comigo. Desde os 5 anos de idade, queridos. Então, foi uma construção de uma vida inteira na homossexualidade. É a mesma coisa de alguém virar para mim e falar, Maristela, você não pode gostar de homem. Você tem que gostar de mulher. É a mesma coisa, amados. Eu virar para um homossexual e falar que ele tem que gostar de mulher. Ele tem que ter desejo por mulher. Amados, não é assim. Nós estamos perdendo o fio. Nós não estamos sabendo ajudar. E isso vai aumentar muito. E quanto mais lares desajustados, quanto mais pais loucos, mães que não estão prestando atenção, não estão voltando para a palavra de Deus, quanto mais lares disfuncionais, quanto mais mulheres insubmissas, quanto mais... Por isso esse livro, sim, Dona de Casa, é uma cura. Para nos voltar à nossa essência. Que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, sim. Traz restauração para a sua casa, traz cura para os seus filhos. Ainda que seja um marmanjo já com barba na cara, não interessa. Dá tempo. O Espírito Santo é o mesmo, tem o mesmo poder. De uma construção de uma vida. Quando esse jovem encontra o Senhor Jesus, o Espírito Santo converte o coração dele. Você acha que isso vai mudar da noite para o dia? Vai não, amados. Vai não, uma longa caminhada pela frente. Mas esse jovem em especial, ele se inclinou para o Espírito Santo. Ele foi rompendo as barreiras. Ele foi bloqueando contatos. Ele foi mudando trajetos. Ele foi fugindo da prostituição. Paulo dá uma ordem para o jovem Timóteo. E a ordem para a prostituição não é resistir. Há uma ordem de resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está falando das nossas batalhas espirituais. Agora, quando se fala das obras da carne, da prostituição, amados, é uma ordem só. Fuja. Fuja. O jovem que foge, que guarda os seus caminhos, sendo hétero ou homossexual, ele vai vencer. O hétero vai se purificar. O homossexual vai ser restaurado na sua identidade. E sendo hétero, vai ter que se purificar também. E ele foi. E ele rompeu em santidade, um dia por vez. Ele foi entendendo que o milagre seria diário. Milagres são diários da nossa vida. É despojai-vos do velho homem e revistai-vos do novo homem. É tirar a roupa suja hoje, tomar um banho hoje e colocar a roupa nova. É isso que Paulo está ensinando. Tira o mal. Toma um banho, se santifique, se lave, ore, peça perdão, confesse seu pecado, se purifique com o sangue de Jesus.
Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para te perdoar, mas para te purificar, para te limpar. Você que se sente sujo, o sangue de Jesus é poderoso para te limpar, para te purificar, para te santificar. A graça que te salvou é a mesma graça que te santifica. Vícios de masturbação, mulheres também. Quantas mulheres viciadas em masturbação, fugindo da sua dor na masturbação, fugindo da sua dor na pornografia. Fugas, enquanto não aceitarmos a luz de Deus, incidirmos em nossas verdades e encará-las de frente, nós vamos continuar cozendo folhas de figueira. E o Cordeiro já foi morto por nós, para nos revestir do sangue que nos purifica. É andar para trás. De madrugada esse jovem, né, amor? Quantas vezes me ligava o amor? Não importa a hora. Atenda na hora, amor. Atenda na hora. Ajuda ele. Em outra cidade, queridos. Mari, me ajuda. O ex está na minha porta. Homem casado, gente. Está aqui na minha porta, Mari. Gente, tentação é difícil demais. Todo mundo é tentado nas suas fraquezas. O diabo sabe quais são elas. Ele sabe quais são as minhas. Ser tentado não é pecado. Ainda que o diabo fosse aniquilado hoje, você vai continuar com as suas tentações, porque são obras da carne. Não são maldições hereditárias, não, são obras da carne. Em Gálatas, descreve lá uma lista do que nós somos sem o Espírito Santo. E eu fica firme comigo aqui, vamos orar. E orávamos, até que ele conseguia, vencia. Depois uma outra etapa, sair da pornografia, sair da masturbação. Um abismo puxa o outro. Agora, mais uma vez, um dia por vez. É difícil, querido, você acha que é fácil? O viciado em crack, ele põe o crack no cachimbo, o cachimbo não está agarrado nele, não. A masturbação, o cachimbo está preso nele. Como é que se livra disso? Eu ouço mulheres falando que dói tanto resistir, dói tanto a tentação para não cair nela, que elas se jogavam no chão, gritavam ao Senhor para não se masturbarem. E Bíblia, lê, louvor, oração. É cavar fundo até encontrar a rocha, queridos. É bater, é buscar, é pedir, até que o Espírito Santo se encha você. Você só vai vencer se você for revestido de poder. Não é ter o Espírito Santo. Olha bem, aqueles homens já tinham o Espírito Santo. Mas a ordem de Jesus é enchei-vos do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Para vencer as nossas dores, lidar com as nossas verdades, romper com aquilo que nos impede de crescer em Deus. Crescer como igreja, manifestar o reino de Deus. Amados, está na hora. Não é mais sobre, nunca foi sobre nós. Temos que vencer isso rápido. Tem muita gente perecendo. Tem muita gente morrendo. E nós estamos nesse ciclo, onde nós estamos no centro, onde vem a nós, vem a mim, só vem a mim. Deus tem cura para a sua vida, tem restauração. Hoje eu vejo esse rapaz curado, restaurado, tendo atração pelas meninas. Eu falo agora, cuidado, hein? Cuidado que pecar de hétero é pecado também. Gente, é maravilhoso isso. Maravilhoso. Coloque sua casa em dia, ordena a tua casa. Mas lá no Egito, as coisas do Antigo Testamento são sombras mesmo. Que incendiu luz. Que vocês entenderam os propósitos de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando aquele povo foi sair do Egito. Aí já é sinal para parar, para você ver. Ó. A gente que prega já sabe. Meu irmão, é para parar? Você que mandou, amor? Pois é, ó. A chefe está aqui. O chefe lá você mandar na hora. E o chefe dela é o Espírito Santo. Né? Então, beleza. Pode tocar, tá?
Oi? Ah, tá bom, amor. Alisson é uma benção. Só tem um inimigo aqui, gente, o Alisson. Ai. O que eu estava falando? Onde eu parei? Isso, o Egito. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tudo que, na hora de sair do Egito para a terra prometida, Deus deu uma ordem àquele povo. Na última praga. Que revelação, meu Deus. Que revelação. A revelação da mesa. Família pequena juntasse com uma família maior. Matasse o cordeiro. O sangue passasse nos umbrais da porta. Colocasse o cordeiro na mesa. Que o anjo da morte passaria. Mas o cordeiro na mesa mostrava quem governava a casa. O anjo da morte passa. Mas enquanto o cordeiro estiver na sua mesa, a morte não entra na tua casa. Não rouba os seus filhos. Literalmente. Volte para a mesa. Nós rompemos com limites antigos. Provérbios fala, não retire os limites que seus pais colocaram. Princípios. A mesa é um princípio. Estudos lá nos Estados Unidos comprovaram que crianças, adolescentes que cresceram à mesa, nem que seja uma refeição, coloque a mesa, mãe. Tira aqueles anticristo guardados lá, que é as xícaras, prato, que você guarda para as visitas, que nem anticristo. Deixa quebrar, para te curar. Vai tirando os anticristos dos armários. Sirva a sua família com amor. É o cordeiro que você vai colocar à mesa. É Jesus que está sendo servido para eles. Só pelo fato de você estar na mesa com seus filhos, já traz segurança para eles. Nossos filhos precisam de autoafirmação para ter saúde mental, emocional, física. A pesquisa comprovou que 80% dos criminosos mais perigosos estavam presos lá nos Estados Unidos. 80% deles nunca cresceram à mesa. Isso não é uma regra. Aquele que não se faz de vítima, que sobrevive a tudo isso, ele consegue vencer. Ainda com uma família toda desestruturada. Porque ele entende que ninguém te deve nada. Ele entende que ninguém deve nada para ele. Ele é uma pessoa inteira. Ele é uma pessoa plena em Deus. Mas só Deus pode trazer essa cura. Para de culpar teu pai que te abandonou, a tua mãe que não cuidou de você direito. Para com isso. Ninguém deve nada para você. Jesus pagou tudo naquela cruz para você ser inteira, inteiro, seguro, pleno. Você nunca foi órfão. Jesus, o Pai nunca nos deixou órfãos. Ele nos deu o espírito da adoção. A autoridade, assim como o Filho Jesus, a mesma autoridade para chamarmos o Pai de Abba, Papai. Nunca fomos órfãos, amados. Se liberte dessa orfandade. Seja curado do abandono, do abuso, da humilhação, do desprezo. Você tem tudo em Cristo Jesus. Ele te deu tudo. Coma de tudo que Ele te deu e se farte, porque Ele é um pão da vida. Ele tem vida para você. A luz que incendiu na sua vida esses dias, não apague o fogo que queimou. Não tem nada, não tem pecado mais grave do que apagar o fogo que o Espírito Santo incidiu sobre a sua vida. Não pegue as folhas de figueira e se tampe com elas novamente. Lide com a dor da sua verdade. Lide. Porque o Espírito Santo, se Ele trouxe luz, se Ele incendiu fogo, é para te purificar, é para te curar, é para te tratar. Não apague
apague o fogo do Espírito Santo, amados. Isso é um pecado. Isso é grave. Você descer daqui e esquecer de tudo isso. E não ordenar a tua vida, não ordenar a tua casa. Entender que ninguém te deve nada, ir lá e perdoar e pedir perdão. Amados, Jesus nos ensinou uma coisa muito, que foi assim, cura para a minha vida. Jesus nunca confiou em nós. Jesus nunca confiou em nós. A motivação de Jesus para obedecer ao Pai nunca esteve em nós. Ele nunca olhou para nós. Porque se ele fizesse isso por um momento, ele ia desistir. Por um momento. Porque nós somos decepcionantes. Nós não somos confiáveis. Nós traímos, nós mentimos. Sem o Espírito Santo nós não prestamos mesmo. Por isso que o despojar e vestir é quem mentia não mente mais. Quem estava sujo agora se limpe, limpe-se cada vez mais. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Então, queridos, não confiem nas pessoas. Para de confiar. O que tem feito, o evangelho de expectativa, está matando relacionamentos com Deus. Está fazendo pessoas colocar expectativa nos sonhos, nos projetos, prometendo que Deus vai dar. Fazendo essas pessoas trilharem um caminho de sacrifícios com Deus, de religiosidades, de peso. E no final não acontece. Nós somos o 5º país do mundo em depressão. E o 1º país do mundo em ansiedade. No país que mais cresce no mundo de evangélicos. Por quê? Por causa do evangelho de expectativa que está sendo pregado. Não coloque suas expectativas nessa terra. A sua força não vem daqui, ela está em Deus. A sua felicidade não está nas mãos do teu marido, nem do teu filho. Se você fizer isso, eles vão se tornar os ídolos do seu coração. Você vai sufocar a sua família. Você vai adoecer a sua casa. Ninguém te deve nada. Seja curado. Entenda que você é abençoado para ser abençoador. Você foi abençoado para ser abençoadora. Seja inteiro, seja seguro, seja interessante. Uma pessoa interessante. Mulheres são solteiras, homens são solteiros. Homens e mulheres seguros, plenos, inteiros. Que não estão à procura da sua metade. São mulheres e homens interessantes. Um homem curado, um homem pleno, ele vai ser atraído por uma mulher inteira, curada, plena. E o contrário também é verdade. Doentes atraem doentes e adoecem mais ainda ao outro. Relacionamentos acabam, famílias são destruídas. Sejam curados, sejam plenos. Não confiem nas pessoas. Jesus fez uma coisa, ele confiou a nós, nunca em nós. Ele confiou a nós o reino do seu Pai. Ele confiou a nós a obra de pregar o evangelho. Ele confiou a nós o seu amor, o seu perdão. Isso nós podemos fazer. Não confie nas pessoas, porque elas vão te decepcionar, porque você é decepcionante. Não confie nelas. Você não é confiável. Mas ao mesmo tempo, uma relação segura, inteira, sempre há verdade. Um vai sempre falar a verdade para o outro. Porque entende que a comunhão, a unidade está na verdade. Que o Senhor possa trazer cura inteira em nossas vidas, amados. Eu sei que, como eu disse no primeiro dia, ia haver dor, ia haver choro, ia sangrar, porque é a obra do Espírito Santo. É um choro que cura, é uma tristeza que traz arrependimento.
porque nós não temos tempo mais. A cura é urgente. A plenitude do Espírito Santo. A mesa está posta. O cordeiro está à mesa. É só você se servir. Se sirva. Se alimente. E leve alimento para a tua casa. Coma. E leve essa comida para a sua casa. Alimente a sua família. O pão vivo que desceu do céu. Senhor, muito obrigada. Mais uma vez, Senhor. Oh, Espírito Santo, doce Espírito Santo. Que o teu fogo não venha ser apagado. Aviva. Acenda a chama. Deixa amor em nós, Pai. Este amor que nos faz manifestar o teu reino ao próximo, seja ele quem for. Eu entendo, Pai, que o único propósito de sermos cheios do Espírito Santo, além de ser para as nossas vidas, mas muito mais é para ser através de nós. Que possamos descer daqui, como a tua palavra também fala, como labaredas de fogo. Que por onde passarmos, possamos trazer luz e cura para as almas aflitas, secas, famintas, que têm se amargado com um falso doce. Oh, Espírito Santo, toca a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.